Calma, vamos ficar em fé. Lucas capítulo 1. A partir do 26º versículo. O tema é: deposite toda a sua confiança em quem não há impossíveis. Deposite toda a sua confiança em quem não há impossíveis. Diz assim o versículo 26º. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem na casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. O último versículo, 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos aqui neste santuário, neste lugar, tua casa. Nós viemos oferecer a Ti os louvores pelas quais nós já entoamos. Nós estamos aqui porque temos a certeza que Tu és um Deus que permanece para todo sempre, em que não há confusão e que é fiel em toda a Sua palavra. Então, Senhor, nós vamos agora meditar e queremos rogar-te que Tu tenhas e nos dê a revelação da Tua palavra, para que possamos viver uma vida com sabedoria, com entendimento, e o nome do Senhor seja glorificado em todos os momentos da nossa vida. Hoje e sempre nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Pode sentar, queridos. Obrigado. Esse episódio já é um milagre. Deus observando. Quando o anjo foi até Maria, ele não a sorteou. Ela foi observada. Ela foi sondada. A vida dela foi sondada. Deus não falou assim: é essa aí. Não, Deus sabia quem ela era. Deus sabia que ela havia temor no coração dela. Deus sabia que ela tinha o objetivo de viver uma vida
sábia. Ela tinha um rapaz, José, em que ela estava comprometida, mas ela era virgem. E quando o anjo chegou e falou para ela que ela era agraciada, bendita, ela ficou surpresa, admirada. E ela estava pensando o que estaria significando essa saudação. Ela percebeu que era um anjo, senão ela não teria esse comportamento, ela não teria essa postura. Ela teve o entendimento que era alguém da parte de Deus. E ela fez uma pergunta para ele, dizendo: mas como será isso se eu ainda não tive nenhum tipo de contato com um varão? E aí ele disse: descerá sobre ti o Espírito Santo e vai te cobrir e vai gerar dentro de você alguém que será santo, poderoso, rei, e reinará eternamente. Maria estava com uma responsabilidade. Ele disse: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. O Espírito Santo começou a agir na vida da Maria quando ela disse: seja feita a vontade de Deus. Quando você abre o seu coração, Deus começa a agir. Enquanto você não abrir o coração, enquanto você estiver nos seus questionamentos, nas suas interrogações, nada acontece. Mas quando você abre o coração, o Espírito Santo penetra e a ação de Deus começa a se manifestar. A frase "para Deus não há impossíveis, nada é impossível" é uma afirmação poderosa que ressoa através dos tempos. A gente sempre ouve alguém falar: mas a minha situação está muito difícil. Não, irmão, confia, porque para Deus nada é impossível. Essa expressão todo mundo usa. É uma expressão bem casual, bem usada. E às vezes a gente usa isso sem saber como esse Deus impossível age. Nós só temos informação por aquilo que lemos ou por aquilo que ouvimos, mas nunca por aquilo que experimentamos. Esta expressão oferece esperança, oferece conforto a bilhões de pessoas ao redor do mundo. Examinemos as nuances da narrativa bíblica, que esta expressão ela envolve, refletindo também sobre suas implicações em nossa vida cotidiana. Às vezes a nossa vida a gente está vivendo uma forma tranquila e de repente acontece alguma coisa, a gente precisa de um milagre. Essa mulher, essa menina, essa jovem, essa virgem Maria estava a sua vida tranquila. De repente o anjo apareceu e disse: ó, você foi agraciada, você vai gerar um filho, mas um filho diferente, que não terá contato de homem, mas será gerado pelo Espírito Santo. A vida dela mudou. E naquela época, quando uma jovem, uma virgem, aparecia grávida, ela corria sérios riscos. A ponto de José pensando de abandoná-la.
Mas Deus procurou José e disse: não abandone. É Deus fazendo. Ela continua sendo a pessoa que você sempre conheceu, só que ela foi agraciada, ela foi escolhida. Eu quero dizer uma coisa antes de a gente continuar. Eu não sei como é que você está vivendo na sua vida, eu não sei o que você está pensando, aquilo que você está enfrentando, se é dificuldade, se parece que tudo está comum, tudo parece que as coisas é um dia após o outro e parece que não acontece nada diferente. Mas creia, assim como a Maria, ela teve um momento, ela foi interrompida, o seu dia a dia foi interrompido com a presença do anjo. Saiba, nesta noite você pode ter a sua vida interrompida com o poder de Deus sobre a sua vida, mudando a sua história e dizendo: você foi o escolhido para ser abençoado. O que essa afirmação realmente quer dizer? Para Deus não há impossíveis. Como podemos aplicar essa verdade em nossos desafios diários? Quando afirmamos que para Deus nada é impossível, estamos reconhecendo a soberania e o poder infinito de Deus. Essa expressão, ela evidencia que as limitações humanas, elas não se aplicam em Deus. O homem é limitado, Deus não tem limite. Para o homem as coisas são possíveis até um certo ponto, para Deus não há impossível. Sempre é possível para Deus. Enquanto tudo ao nosso redor pode parecer insuperável, mas se tivermos o entendimento de que Deus, Ele é ilimitado, não há limites para Deus, a esperança e a confiança, ela vai renascer no nosso coração e em nosso entendimento. O salmista, no Salmo 40, diz assim: esperei confiadamente no Senhor, e Ele me ouviu quando clamei por socorro. Isso quer dizer o seguinte, que Deus quer que você confie, mas se você estiver angustiado, se você estiver um pouco desesperado, clame por socorro, porque Ele vai te ouvir. E às vezes a gente, e aí, como é que está? Tudo bem? Não, está tudo bem. E às vezes está tudo da pior forma possível. E às vezes eu não falo nada para Deus. Ele diz: Deus sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe que você está passando por dificuldades. Ele sabe que você está enfrentando grandes desafios. Porém você não se manifesta e Deus também não vai se manifestar. Agora, quando você abre o seu coração, você começa a clamar ao Senhor, você começa a buscar o Senhor. Diz: buscareis e me achareis quando buscar de todo o coração. Deus se faz presente quando você busca o Senhor, quando você se coloca diante dEle. Não adianta você dizer que Deus sabe todas as coisas. Ele sabe sim, mas talvez você não saiba que Ele é poderoso. Mas quando você clama, quando você busca, quando você pede, quando você confia, quando você clama, ter ciência de quem é Deus não é o suficiente. Eu preciso experimentar Deus. Essa jovem disse: como será isso? E aí ele disse uma coisa que não aconteceu, nunca aconteceu, e disse: descerá o Espírito Santo sobre você e vai te envolver. A gente tem muita facilidade de conviver com as coisas que são comuns, mas quando começa a entrar na esfera sobrenatural, a gente começa a ficar meio reticente. Será que é isso? Mas se o Espírito Santo, ele está neste lugar para entrar no seu coração, ele não está aqui para ficar voando aqui. O Espírito Santo, ele chega para entrar dentro de você. O Espírito Santo, ele chega para mover a sua vida. O Espírito Santo chega para mover, para mudar a sua história. Mas eu preciso acreditar, eu preciso dizer: tá bom, faça a tua vontade. E a vontade de Deus é entrar dentro da sua vida, é fazer uma vida nova em você, dentro de você. Mas você precisa aceitar isso. Aleluia.
essa questão de dizer Deus sabe todas as coisas é uma coisa muito simplória. Quem que acha que ele não sabe? Ele sabe tudo mesmo. Até aquilo que você não sabe, ele sabe. É fundamental ter o entendimento da situação em que essa afirmação foi feita. Maria passou a enfrentar uma situação que desafiava todas as expectativas humanas. Ela era uma jovem, virgem, num contexto cultural, ninguém compreenderia a possibilidade de uma concepção sem o ato sexual. O anjo Gabriel trouxe uma mensagem que ultrapassava a lógica e a razão, a promessa de um milagre. Eu gostaria que você colocasse isso no seu coração, na sua mente. Você não pode esperar de Deus somente confiando na lógica e na razão. Deus não tem essa questão de obedecer lógica e a razão. Se você tiver fé, Deus muda a história e a razão vai para o espaço e a lógica vai para o espaço, porque Deus age de uma forma sobrenatural e muda a história. A gente fica naquela de lógica, de razão. Não, mas na lógica não pode. Não, mas Deus não está nem aí para a lógica. A lógica é sua. O mover é dele. Pela lógica, Gideão não poderia enfrentar aquele exército inimigo. Pela lógica, eles seriam derrotados. Mas Deus, quando entra na história, a derrota se torna em vitória. Se você diz não vai ter jeito, se você confiar nele e deixar que o Espírito Santo entre dentro de você, diz vai ter jeito a partir de agora, porque eu estou entrando nessa sua história. O problema é que a gente quer resolver os problemas, resolver as situações, e quando não dá certo a gente vai para Deus. Não, toma um rumo diferente, uma tática diferente. Diz, Senhor, eu vou fazer, eu quero que tu me ajude. Se é para fazer, me dê essa confirmação, porque senão eu não vou perder meu tempo de fazer uma coisa que não vai dar certo, vai me criar mais problema. Consulte a Deus. Quando Josué, ele estava empolgado pela vitória, porque ele tomou Jericó, ele não consultou a Deus para tomar Ai. Ele tomou uma atitude arbitrária dele mesmo e disse, não, agora Ai, não preciso nem mandar, manda só 3.000 homens. E eles foram derrotados. Sabe por quê? Porque não consultaram o Senhor. Eu preciso consultar a Deus sobre a minha vida. Você sabe por que o seu coração está batendo? Você já perguntou para Deus por que você está existindo? Você já perguntou para Deus por que você reside na casa que você reside e no trabalho que você tem? Você já consultou para Deus? Você sabe por que você está aqui? Consulte para Deus, porque Deus vai mostrar por que você está aqui, por que Ele quer abençoar você. Aleluia. Saiba que não há impossíveis para Deus. Ele, em sua essência, é um Deus onipotente, poder supremo. Isso significa que Ele tem o poder de fazer todas as coisas, e que não há barreiras que possam restringir sua ação sobrenatural. Quando entendemos isso, podemos ver que cada um de nossos problemas, cada um de nossos desafios, por mais difíceis que pareçam, é extremamente pequeno em comparação ao poder soberano de Deus. Ao longo das Escrituras Sagradas, encontramos inúmeras histórias que ilustram essa verdade.
intransponível para o homem, é impossível para o homem, mas nunca é impossível para Deus. Desde a libertação dos israelitas da escravidão do Egito até a ressurreição de Jesus Cristo, vemos que Deus frequentemente atua de maneiras que vão além da nossa compreensão. O povo estava no deserto, saiu do Egito, custou sair, mas saiu. E aí tem o Mar Vermelho e o exército inimigo atrás. E aí como é que vai atravessar o mar que estava numa maré cheia? E o povo murmurando: por que nos tiraste de lá? Nós estávamos sofrendo, mas estávamos lá. Estávamos vivos aqui, nós vamos morrer. Ou vamos morrer afogados, ou o exército vai nos consumir, vai nos destruir. E Moisés começou a clamar a Deus, e Deus disse para Moisés: por que clamas a mim? Use o que você tem nas mãos. Ei, está tudo fechado. Use o que você tem nas mãos. O mar vai se abrir. As coisas vão mudar. Agora use o que você tem na mão. Ele abriu o Mar Vermelho, Ele abriu o Rio Jordão. É o mesmo Deus. A queda dos muros de Jericó foi Deus que agiu sobrenaturalmente. Não podiam entrar, era intransponível. Os muros eram altos e espessos. Mas Deus, não há nada que possa impedir. Quando Deus determina, avança, Ele vai removendo tudo à sua frente para que você avance. No deserto, Deus não mandou chuva, mas fez brotar água da rocha. A multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos que alimentou uma multidão. A ressurreição de Lázaro, amigo de Jesus. É esse Deus, é essa história, essas histórias que você já conhece da ação de Deus. Essa história passou, mas o Deus da história está aqui. Que continua removendo, que continua a ressurreição, que continua removendo pedras, que vai abrindo o mar, resolvendo toda e qualquer situação em contrário, porque este Deus não mudou. Ele continua poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso ou peço, segundo o poder que opera em cada um de nós. O poder da fé, o poder da esperança. Quanto mais você crê, mais você espera, mais Deus move sobre a sua vida. Esses eventos não são pequenas ou apenas histórias antigas. Elas são declaração do caráter de Deus em sua esfera sobrenatural. É Ele que abriu o Mar Vermelho e o Rio Jordão. Mas é engraçado, o Mar Vermelho foi Ele que abriu. Mas como não tem cajado, Moisés teve que estender o cajado. Aí Deus agiu. O Rio Jordão era Josué que estava à frente. Deus disse: leva os que vão conduzir a arca, que eles coloquem os pés na beira do rio. Josué antes e assim: santificai-vos, que amanhã o Senhor vai fazer maravilhas. E aí quando eles começaram, estavam numa distância de 800 metros aproximadamente. E Deus disse: peça para eles carregam a arca, colocarem os pés sobre as águas. E quando eles colocaram os pés, Deus abriu o rio. Você precisa ter uma ação, se você quiser ter uma reação de Deus.
A gente quer uma ação de Deus, mas Deus não quer agir, Deus quer reagir à tua ação. Atitude de fé, atitude de esperança, de confiança. Se levante e coloque a sua vida aonde Deus quer. E a dificuldade, Deus vai dissipar. Se você tiver essa ação de fé. Ele é o mesmo Deus que interveio poderosamente no passado e está plenamente ativo agora no presente. A declaração de que para Deus não há impossíveis não é apenas uma afirmação teológica, mas um convite à fé. Você precisa acreditar. Sabe por que o mar se abriu? O mar vermelho? Porque Moisés acreditou na palavra dele. Sabe por que o rio Jordão se abriu? Porque Josué acreditou na palavra dele e agiu. Se você acreditar, mas não tiver nenhuma atitude, não acontece nada. Você precisa ter ação para Deus agir sobre a sua ação. É um convite para nós esperarmos no Senhor confiadamente, mesmo quando as circunstâncias parecerem totalmente desfavoráveis. Viver por fé significa crer que Deus pode agir, mesmo quando não vemos uma solução imediata ou lógica. Para Maria, acreditar na palavra do anjo exigiu uma resposta de fé, o qual ela prontamente deu essa resposta, ao aceitar o seu papel na história da redenção. A fé em Deus, esse Deus poderoso, é vital, pois afirma que estamos dispostos a fazer parte da história da redenção. E vire-se para o lado e diz: você foi chamado para fazer parte da história da redenção de Cristo. Fala aí. Fala aí. Você foi chamado para fazer parte da história da redenção de Cristo na vida de muitas pessoas. Maria aceitou. Nós estamos sendo alcançados até hoje, porque ela fez parte da redenção. E você? E eu? Nós precisamos entrar nessa história para fazer parte da redenção de Cristo na vida de muita gente. A fé em Deus, nesse Deus poderoso, ela é tremendo. Deus nos escolheu a ter um papel crucial neste mundo, na propagação das boas novas de Cristo. Seu jeito de andar, seu jeito de falar, seu jeito de reagir, a sua postura de submissão, sua responsabilidade no seu trabalho, sua responsabilidade nos estudos. As pessoas vão olhar para você e dizer: ele é diferente, ela é diferente. É fazer parte da redenção. A exemplo de Maria, que não apenas aceitou a palavra, mas também se colocou à disposição. Nós também somos chamados a agir por fé, colocando-nos à disposição dele.
Assim, a nossa parte pode incluir oração, pode incluir perseverança e a própria disposição de seguir. Haja o que houver. Observe a resposta da Maria, a palavra do anjo. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Se você quiser que se cumpra em você a palavra de Deus, fique de pé. Se você quiser que a palavra de Deus se cumpra na sua vida, fique de pé. Aleluia! Glória a Deus! Vou repetir. Se você quiser que a palavra de Cristo se cumpra na sua vida, fique de pé. Você está dizendo: eu quero fazer parte da redenção de Cristo na vida da minha família, das pessoas que eu conheço, das pessoas que eu convivo. Eu gostaria que você colocasse as suas duas mãos sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Agora coloque para Ele o que você acha que é impossível para você. Qual é a intervenção que Deus precisa fazer pelo seu impossível, mas nunca o impossível de Deus? Coloca para Ele. Apresenta a Ele. Com seus olhos fechados, por favor. Ô Pai, Tu és poderoso, Senhor. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou pedimos ou necessitamos. Assim como o mar foi aberto, o rio foi aberto, dividido ao meio. Assim como pães e peixes alimentaram multidão, 5 pães e 2 peixinhos. Assim como Lázaro saiu depois de 4 dias, saiu daquela sepultura. Senhor, é esse Deus que nós estamos pedindo a sua intervenção. Tira o impossível da vida deles e manifesta o seu possível no coração deles. Que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja exaltado, que haja uma resposta imediata, assim como Tu manifestaste na vida daquela jovem, quando o Espírito Santo veio sobre ela, a cobriu. Cubra cada um que está precisando de um impossível de Deus, que não há, que seja revestido com a cobertura do Espírito Santo, que possa tomar essas pessoas, que possam elas readquirir a confiança e que elas possam ter uma atitude de fé para que aquilo que precisa ser feito comece a acontecer. Então, Senhor, nós colocamos diante de Ti cada um que está aqui nesta oportunidade, que o Senhor seja glorificado na vida de cada um. Abençoa a família, abençoa aquele que está desenganado pelos médicos, abençoe aquele que está sem uma porta de emprego, está desempregado e não consegue. Mas, Senhor, Tu és poderoso para abrir portas, para mover os céus, mover a terra. Então realiza o Teu milagre para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor.
Amém. Nós vamos terminar agora, são 21 horas cravado, que você possa, se você puder vir amanhã na célula, ótimo. Se você puder vir na quinta-feira no culto de louvor e adoração, venha. Se você puder vir domingo pela manhã às 9 horas na Escola Bíblica de Treinamento, venha. Se você puder vir no próximo domingo, venha também. Obrigado, Senhor, pela noite que nós estamos agora entregando para Ti. Te agradecemos pela Santa Ceia pela manhã e agora este culto à noite, em que nós temos a convicção que não há impossíveis para Ti. Então, Senhor, queremos viver por esta fé, por esta esperança, e que o nome do Senhor possa ser glorificado. Nos dê uma semana abençoada, nos dê, Senhor, dias vitoriosos, dias em que vamos experimentar o mover e a intervenção de Deus na situação de cada um que está aqui nesta noite, para a glória e louvor do nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, hoje e sempre, e a igreja diga: Amém. Deus abençoe você.